Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Doce Café com Espiritismo. Hoje estamos recebendo aqui Joel Rocha. Joel já faz parte da doutrina espírita há 48 anos. Ele também participa do Prozebem e do grupo do Instituto de Cultura Espírita. Joel vai nos falar hoje o que é o Espiritismo. Joel, primeiramente quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Ok, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Boa noite a todos, né? E muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Quem nos assiste pelo YouTube ou no Instagram, os nossos cortes, não esqueça de deixar o like e compartilhar também. Vamos lá. Joel, fica à vontade. Ok. O que é o Espiritismo? Eu costumo dizer assim, para nós podermos entender melhor o que é o Espiritismo, o que é a doutrina espírita, a gente precisa falar um pouco sobre Allan Kardec, que é conhecido como codificador do Espiritismo. Allan Kardec é um pseudônimo. Ele chamava-se Hippolyte Léon Denisard Rivail, nasceu a 3 de outubro de 1804, na França, e logo cedo foi enviado pelos seus pais para o educandário de Verdun, na Suíça, onde foi fazer toda a sua educação com o grande mestre Pestalozzi, muito conhecido na área educacional. E desde cedo o garoto se mostrou brilhante, inteligente, culto, ao ponto de, pelos 14, 15 anos de idade, quando o mestre Pestalozzi precisava viajar para outras áreas da Europa para poder fundar institutos semelhantes ao seu, quem ficava no seu lugar era o jovem Hippolyte Denisard Rivail. O fato é que, por volta de 1824, de retorno à França, em Paris, ele vai publicar seu primeiro livro e assinar como um discípulo de Pestalozzi. E é interessante porque de 1804 até 1854, portanto meio século, nós temos a preparação desse homem como educador, como homem universal, porque de tudo à sua época ele tinha conhecimento, como sendo uma preparação para o período que viria depois como codificador do Espiritismo. Nesse intervalo de 1804 a 1854, como eu disse, já em Paris ele vai ser educador, vai trabalhar fazendo contabilidade, tradução de livros, era um homem ocupadíssimo, forma uma espécie de instituto para educação de jovens franceses gratuitamente e assim por diante. E o fato é que em 1854 ele era magnetizador, porque estudioso do magnetismo de Mesmer, e ele tem um amigo chamado Fortier que ele fala por primeira vez das chamadas mesas girantes ou mesas dançantes. E o professor Rivail, ouvindo aquela narrativa do amigo, a quem ele respeitava muito, de que se fazia perguntas à mesa e a mesa respondia, ele tem uma postura, digamos assim, de descrença e uma postura de um homem de ciência, apesar dele não ter uma formação acadêmica de cientista, porque ele diz: no dia que me provarem que uma mesa tem nervos para sentir, cérebro para pensar, pode tornar-se sonâmbula, eu acreditarei. Enquanto isso, não passa de um conto para fazer a gente dormir em pé. Então essa era a postura, do professor Rivail com relação ao fenômeno. Só que no ano seguinte, 1855, numa terça-feira de maio, ele vai à casa da senhora Plenie Masson, onde vai ter a oportunidade de assistir a esses fenômenos. E sai dali com muitas dúvidas, porque ainda não encaixava como é que uma mesa de madeira inerte, sem vida, podia responder perguntas contendo uma grande sabedoria sobre filosofia, religião, ciência, sociologia, enfim. E ele volta nas outras reuniões com outras perguntas que ele próprio trazia e vai questionando e vai se inteirando daquela fenomenologia. É quando amigos veio o interesse dele e a capacidade de organização que ele tinha por ser um educador, lhe propõe a organização de 50 cadernos com perguntas e respostas que eles já recebiam antes da chegada do professor Rivail.
E com isso, ele vai organizando os cadernos e trazendo novas perguntas para as reuniões, com novas respostas, é claro. E no final de 1856 fica pronta então a primeira edição de O Livro dos Espíritos, lançada no ano seguinte, a 18 de abril de 1857. Portanto, no mês passado, nós completamos 169 anos de existência de O Livro dos Espíritos. E aí o professor Herculano Pires, que traduz O Livro dos Espíritos para a nossa língua portuguesa, faz uma breve introdução, dizendo que 18 de abril de 1857, então, Herculano Pires, ele diz que a 18 de abril de 1857 é a certidão de nascimento de Allan Kardec. É como se estivesse morrendo ali o professor Hipólito Leão Danes Arrivaio e nascendo o codificador Allan Kardec. No ano de 58, logo depois da publicação de O Livro dos Espíritos, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é tido como o primeiro centro espírita da humanidade. Ano também que ele funda e começa a lançar mensalmente, até a sua morte, a Revista Espírita. Então, tanto a sociedade como a revista eram uma espécie de laboratório para ele ir colhendo informações e aprendendo cada vez mais sobre o mundo espiritual e a relação que há entre nós encarnados e os desencarnados. Por isso, em 1861, ele publica O Livro dos Médios, em 64, O Evangelho segundo o Espiritismo, em 65, o livro O Céu e o Inferno, e em 1868, o livro A Gênese. E aí forma o que a gente conhece como Pentateuco kardeciano ou Codificação kardeciana, que são os 5 livros básicos da doutrina. Mas ele não escreveu somente esses 5. Veja que teve a revista, que hoje ela forma um conjunto de 12 volumes, né? 12 anos, né? Portanto, são livros porque contém 12 meses de publicação. Além de outras obras, o que é o Espiritismo, inclusive, que é o tema da nossa palestra de hoje, a prece, sobre a obsessão e assim por diante. E aí a gente vai ter a sua desencarnação em 31 de março de 1869, e aí o que acontece? Em 1890 é publicado um livro chamado Obras Póstumas, como o nome está dizendo, após a sua morte. Então, quando a gente pega o índice das 5 obras básicas e o índice de obras póstumas, a gente vê que há uma diferença profunda em quem organizou o livro Obras Póstumas, totalmente diferente das outras 5. Mas o conteúdo é todo de Allan Kardec. E aí a gente vê a capacidade que ele tinha de organização, de arrumação, de sequência e assim por diante. Aí temos uma ideia bem sintética da vida e da obra de Allan Kardec para a gente entender, de fato, o que significa o Espiritismo. E é Allan Kardec, num livrinho chamado O que é o Espiritismo, que vai dar a definição de que o Espiritismo é, na verdade, uma doutrina filosófica que estuda a origem. Então ele, na verdade, tem um livro chamado O que é o Espiritismo, onde ele vai, aí nesse livro, definir a doutrina espírita como sendo uma filosofia que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos. E a relação que nós, humanos, ou encarnados, ou reencarnados, como nós chamamos na doutrina espírita, temos com esse chamado mundo espiritual. E para aqueles que não estão familiarizados com o termo, a gente usa o termo encarnado aqui, esse estado que nós estamos, ocupando um corpo físico. Temos uma alma. E desencarnado é aquele que já está desvestido desse corpo físico pelo fenômeno da morte biológica. Daí porque o Espiritismo afirma a imortalidade da alma, a sobrevivência da alma e a possibilidade de comunicabilidade com nós que ficamos, vamos dizer assim, do lado de cá. E por ser uma doutrina que estuda essa origem, a natureza e o destino dos espíritos, Allan Kardec, com toda aquela preparação cultural, ele vai fazer um verdadeiro trabalho investigatório sobre esse mundo espiritual, como se fosse um antropólogo, um sociólogo, buscando entender como funciona o mundo espiritual.
Outros autores antes dele já tinham feito referência ao mundo espiritual, a outros planos astrais e tal, mas com um sistema de organização e de orientação bem fundamentada, só vamos encontrar em Allan Kardec, né? A gente tem estudos fantásticos na teosofia, com Anne Besant e outros, mas vamos encontrar no Espiritismo uma informação bem fundamentada sobre essa realidade do mundo espiritual, o que ele é, como funciona e assim por diante. Daí porque a gente poderia dizer que esse Espiritismo é uma religião, né, com base racional, fundamentada na razão, por isso ela traz como lema que a existência da fé raciocinada que precisamos ter. A fé raciocinada é aquela fé que você afirma, eu creio, mas eu creio porque eu sei. Então você analisou, pensou, fundamentou a sua crença dentro de algo que você estudou, observou e assim por diante. Porque às vezes a gente simplesmente crê, a gente crê hoje, amanhã pode simplesmente descrer, né? Mas quando você tem essa base, essa segurança da fé raciocinada, você como que consegue enfrentar as adversidades da vida, os desafios da vida. E outra porque a doutrina espírita vem explicitar para nós o sentido da vida, né? Daí vem e explica para nós de uma forma bem categórica que todos nós somos uma individualidade, somos espíritos imortais, né? E como espíritos imortais, nós fomos um princípio inteligente que se individualizou na condição hoje que nós temos de seres humanos, seres pensantes e de sentimento, e é uma doutrina evolucionista porque, partindo daquela proposta onde existe espírito e matéria, esse processo nosso de evolução se dá desde o campo físico mais denso, passando pelo campo biológico, o mental, o espiritual, alcançando uma condição mais elevada ainda, que poderíamos dizer como que transcendental. É uma doutrina que tem vários princípios, entre eles a crença na existência de Deus, né? A imortalidade da alma, que é um outro princípio conforme nós já colocamos, e com base nessa imortalidade que nós, ao morrermos ou desencarnarmos, nós sobrevivemos ao corpo, existindo no mundo espiritual, que é tido como o nosso mundo de origem, para onde todos nós retornaremos um dia. Esse mundo espiritual, ele é constituído de energias que nós ainda não assimilamos de todo, e é constituído de vários planos energéticos, digamos assim. Daí a existência das colônias espirituais, a existência de vários planos, né, várias dimensões energéticas, como a gente veio a conhecer bem melhor com a publicação do livro Nosso Lar, de André Luiz, através de Chico Xavier, né, onde ele vem explicitar o que é esse mundo espiritual, que na verdade é uma espécie de continuidade do que nós somos aqui, apenas desvestido do corpo físico. É interessante a gente observar que o Espiritismo também é uma doutrina que poderíamos dizer assim, ela é um ser coletivo, né? Porque o próprio Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos, vai dizer que ele não fundou, ele não é o criador do Espiritismo, mas que o Espiritismo é dos Espíritos. Tanto assim o título do livro, O Livro dos Espíritos. E até hoje a gente vê que é esse ser coletivo, porque quando você olha a mediunidade de um Chico Xavier, você vê que se tinha Emmanuel, Bezerra, Maria Dolores, André Luiz, dezenas de espíritos acompanhando o médium. Divaldo Franco tinha Joana de Anjos, Viana de Carvalho, Victor Hugo, Filomeno de Miranda e outros mais, né? Assim como a gente entende que o Espiritismo, porque normalmente você frequenta um centro espírita, que é uma instituição juridicamente constituída conforme as leis do país,
onde existem as chamadas reuniões públicas doutrinárias de estudo, cursos, trabalhos de passe, de desobsessão, atividades assistenciais, atividade com crianças, com jovens, né? É uma doutrina evolutiva porque ela vai evoluindo conforme os avanços que a ciência vai nos propondo. E o próprio Kardec chegou a dizer, né, que se a doutrina espírita estivesse errada em algum ponto, caberia abandonar esse ponto para seguir a ciência. Mas até agora, né, a ciência só vem confirmando esses princípios básicos da doutrina espírita. E aqui é importante a gente fazer uma distinção entre espiritismo e movimento espírita, ou doutrina espírita e movimento espírita. Então, quando eu coloco que a ciência está confirmando os princípios básicos da doutrina, aqueles princípios: espírito, perispírito, reencarnação, mediunidade, pluralidade dos mundos habitados, né, comunicabilidade, sobrevivência, tudo isso são os princípios. Mas o movimento é aquela movimentação feita pelos homens, pelas pessoas, né? E aí, normalmente, ela também tem essa característica, porque não há um sacerdócio constituído, não há uma normatização para que todas as casas espíritas funcionem de uma determinada maneira. Existem orientações gerais emitidas pela Federação Espírita Brasileira, mas daí porque a gente vê essa diversidade, né, nas casas espíritas, conforme aqueles que as conduzem, que as dirigem. E isso é positivo porque você diversifica o trabalho e cada um com, digamos assim, seu nível de consciência, de percepção, né, vai fazendo as suas escolhas e onde militar, onde frequentar, conforme a sua identificação mais intensa, né? Agora, também é importante salientar que Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, logo no início, filosofia e espiritualista, como generalidade. Mas de uma forma específica, a filosofia é espírita, porque, como ele diz, né, para questões novas, termos novos. E o termo espiritismo, espírita, espiritista foram criados por ele para poder identificar bem e diferenciar espírita de espiritualista, né? Então a gente diz assim, todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Por exemplo, o católico é espiritualista, mas não é espírita. O umbandista é espiritualista, mas não é espírita. E assim por diante. Porque ele vai definir o espírita como sendo aquele que segue os princípios da doutrina espírita e que procura, vamos dizer assim, hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, diante dessa definição, a gente vê que você pode até ter um comportamento espírita sem conhecer profundamente a doutrina, mas a nível comportamental você poderia se dizer uma pessoa espírita, como ele próprio define esse tipo de espírita, sem conhecer profundamente a doutrina. Porque às vezes também você pode ter alguém que se diz espírita e na área comportamental não tem nada a ver com o espiritismo. Isso acontece em toda e qualquer religião. E essa diferenciação é importante porque às vezes a gente faz muita confusão, né? E aí às vezes você vê igreja espírita, não sei de que, cartomante espírita, não tem nada a ver com o espiritismo, né? Aliás, isso é uma herança inclusive das novelas, porque se fazia muito confusão, como ainda hoje se faz, porque tem mediunidade é porque é espiritismo, e não é bem isso, né? Você tem mediunidade em várias outras religiões, okay, sem serem espíritas, mesmo que as pessoas não admitam que sejam fenômenos mediúnicos, não importa, mas o fato é que na novela você tem um médium, uma pessoa recebendo um espírita, porque espírita necessariamente não é. Porque o fenômeno mediúnico, o fato mediúnico, como a gente chama, ele é anterior à doutrina espírita, ele existe desde a pré-história do ser humano,
né? O que acontece é que com o Espiritismo esse fato mediúnico foi estudado, catalogado e que está lá as orientações, né, em O Livro dos Médiuns, com os vários tipos de mediunidades que normalmente o ser humano possui e as leis que regem esse tipo de fenômeno. E como instituição também a doutrina espírita busca ressuscitar, né, o Evangelho do Cristo na sua essência e sobretudo na pregação do amor e da caridade como queria Jesus. Então é importante a gente ter isso em mente, daí porque o espiritismo hoje nos centros espíritas ele é muito trabalhado através justamente das palestras, dos cursos e também do trabalho a nível assistencial. Ok, Joel. Deixa eu fazer somente uma pergunta. Assim, eu tenho certeza que foi bem esclarecedor, né? Muita gente ainda não sabe isso que você falou da novela, dos filmes. Muita gente confunde, acha que por ter mediunidade é espírita, enfim, não nos distingue de outras religiões. Mas como você definiria hoje o espiritismo? Como Kardec definia, é uma doutrina, né, que tem a sua parte filosófica, tem a sua parte religiosa e a sua parte científica, né? A sua parte religiosa bem fundamentada lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a parte filosófica mais em O Livro dos Espíritos e a científica mais em O Livro dos Médiuns. E como ele dizia, né, é uma filosofia, uma doutrina que estuda a nossa origem enquanto espíritos, qual é a nossa natureza enquanto espírito e qual é a nossa destinação. De outra forma, é de onde nós viemos, para onde nós vamos, né? E qual é a nossa relação enquanto espíritos encarnados com aqueles espíritos encarnados que permanecem no mundo espiritual. Então, como é que a gente faz essa relação através da mediunidade? Então, entendo que a definição dada por Kardec ao seu tempo, né, prevalece hoje para nós. E a questão dela ser uma doutrina evolucionista, a gente pode perceber que hoje a doutrina vai se ajeitando conforme a evolução dos tempos, né, dos recursos que a gente traz na atualidade. Entre eles, por exemplo, no passado era muito difícil você adquirir um livro espírita. Hoje está bem divulgado, né, e principalmente agora com a internet, os livros no formato de PDF, né, essa comunicação da mensagem espírita através dos recursos da internet, como está acontecendo aqui agora, e nada disso se tinha no passado. Então, para mim, é uma doutrina válida, e ainda este mês, falando num centro sobre esse tema, aliás, semana passada, lá no Pestalozzi, eu dizia que, tipo assim, eu não sei onde eu estaria hoje se não fosse o Espiritismo, porque o Espiritismo pode fazer por nós muita coisa. E me vem a lembrança agora, por exemplo, né, que Allan Kardec, naqueles 15 anos últimos da sua existência em que codificou o Espiritismo, houve um momento em que ele desanimou, cansado, sentado na sua escrivania, repleto de correspondências para serem respondidas, o número da revista espírita para ser escrito, e ele cansado, triste, desanimado, porque os ataques eram muitos do campo científico, do campo religioso, e por incrível que pareça, até de alguns espíritas, quando a sua esposa Gabi traz um novo volume de correspondência que acabou de chegar. E nesse conjunto novo que chega, se destaca um mais volumoso, e ele abre e era um livro. E com uma carta que, resumidamente, dizia mais ou menos o seguinte, agradecendo a ele por tudo, de que, na verdade, ele conta a história da sua vida, era noivo, a noiva teve uma doença fulminante, em menos de um mês estava morta, ele era materialista, e com isso foi, poderíamos dizer hoje, deprimido, né? Perdeu o emprego,
sem dinheiro, com dificuldades, e resolveu então matar-se para poder encontrar a amada. E numa determinada madrugada ele vai, se prepara para pular no rio, e quando leva a mão ao parapeito, ele toca em alguma coisa volumosa e umedecida pelo orvalho da madrugada, e curiosamente ele se dá conta que era um livro. Vai para um poste, abre, e lá tem uma espécie de dedicatória que dizia assim: este livro salvou a minha vida, espero que salve também a sua. E ele acrescenta essa dedicatória, que também havia salvado a dele. E por tudo isso ele agradecia a Allan Kardec para que ele continuasse da luta. Parecia que era a mensagem na hora certa. E aí ele cobra de volta o ânimo e vai prosseguir até o dia 31 de março de 1869, quando então ele desencarna. Então é uma doutrina hoje que nos oferece esclarecimentos para a gente entender de onde viemos, para onde vamos, por que estamos na Terra, por que a gente sofre, né? Por que a gente tem as aflições, para que a gente possa assim, entendendo a doutrina, entendermos aquela máxima de Jesus, aquela bem-aventurança, quando ele diz assim: bem-aventurados os que sofrem, os aflitos, porque serão consolados. Então a gente poderia dizer que muitas vezes nós somos espíritas, temos as nossas aflições, mas porém caminhamos inteiramente consolados. Perfeito. Tem mais alguma colocação, algo que queira falar? Se a gente fizer a pausa, comer um bolinho e tomar um cafezinho, a gente continua. Com certeza. Tranquilo. Mas de antemão, já quero agradecer a todos que estão nos assistindo. E Joel, muito obrigada. E eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, viu? Até breve.